Olá, boa tarde dessa vez, tudo bom, pessoal? Como vão, meus queridos? Bom, essa semana, na quinta-feira, eu estava na casa de uma amiga, né, como eu falei para vocês, então eu adiei a palestra para hoje, para o sábado. Por causa disso, acredito que muitos, né, que costumam estar aqui com a gente não devem estar hoje, mas vocês estão convidados para ver depois, tá bom? Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas e obsessão, né? Eu já tenho aqui duas perguntas bem importantes da Adriana e da Cristina, né? Que eu vou estar aqui respondendo. E antes de começar a palestra em si, eu quero aproveitar para estar falando com vocês sobre alguns assuntos do meu trabalho em si. Né? Hoje a gente está aqui no The Universe, né, no flat que eu trabalho, e para quem me acompanha nesses 8 anos que eu tenho de carreira, eu comecei, na verdade eu comecei com terapia de vidas passadas, né, desde 2003, e paralelamente à terapia de vidas passadas eu sempre fui trabalhando com apometria também, né. Eu trabalhei na Casinha Azul, né, no grupo apométrico Teresa Dávila, 8 anos, e enquanto eu estava na Casinha Azul eu fiz parte de alguns outros grupos também. Eu fiz parte do Sementes de Luz no comecinho dele, que é um grupo que o Godinho fundou aqui em São Paulo. Eu coordenei o grupo Mahaidana, né, que foi lá no Espaço Aurim, que foi o espaço que eu tive, que a gente atendeu bastante. E hoje em dia eu coordeno o GALU, né, o Grupo Apométrico Luz do Senhor, que está atendendo lá no Campo Belo. Eu passei o último ano treinando, né, o pessoal. E agora a gente já está atendendo público, né? A gente está atendendo adulto e criança, né? Como eu contei para vocês na palestra de apometria. Então, assim, no decorrer da minha carreira, essas sempre foram as minhas duas frentes, né? Apometria e TVP. A partir do ano passado, na verdade retrasado, né? Eu comecei a trabalhar também com psicografia, né? Que é o trabalho com o Espírito Ronaldo. Que vocês já conhecem, quem não conhece, até deixei o que eu tenho aqui para mostrar, que é O Amor Nunca Morre. Né, O Amor Nunca Morre, ele foi o primeiro livro com o Ronaldo, né? Até impresso ele ficou grandão assim, né? Um barato bem impresso, que eu estava acostumada a ver em e-book. E aí começou, né, esse trabalho com o Ronaldo, no Amor Nunca Morre. Ele me treinou, né, um tempo antes, a gente fez esse primeiro livro. E ele já informou que são 7 livros, né? Aí eu fiz o segundo, que foi o Desculpas Não Bastam. O Amor Nunca Morre é sobre apometria e suicídio, depressão. O Desculpas Não Bastam é sobre alcoolismo, né? Apometria e alcoolismo. E agora eu estou fazendo o terceiro, que é o Eternidade. Né? A Eternidade vai ser a história da Vivian, que é uma encarnada que eu conheço, e o mapeamento das vidas passadas dela todas, né? Uma harmonização completa que foi feita por ela e pela equipe da Dona Eulália, né? A Dona Eulália, né, que aparece bastante nos livros, junto com a Mariana, com o Carlos, ela é a mentora espiritual do GALU, né, do meu grupo, do grupo Apométrico Luz do Senhor. Então a Dona Eulália, todos os personagens que aparecem no Amor Nunca Morre e no Desculpas Não Bastam estão desencarnados, né, é a equipe espiritual que cuida da gente. E a Vivian vai ser a única encarnada, né, que vai aparecer, que obviamente no Eternidade a gente alterou os dados, né, para ela não ser reconhecida, manter a privacidade dela e das pessoas envolvidas. Pois bem, e agora que eu fui de férias, né, para Fortaleza, que eu voltei há pouco tempo, antes de ir, na verdade, eu tenho uma amiga, né, que também é esotérica, bruxinha que nem eu, né, e eu tinha feito uma consulta com ela e já tinha sido informada uma coisa que eu já estava sentindo, né, que eu já estava meio, né, vendo que tinha novidade na área, né, e depois da viagem isso se consolidou e eu apresentei esse trabalho para o público, que é um trabalho que eu estou fazendo atualmente junto com a Cigana Dara, que é uma entidade desencarnada, e é um trabalho de harmonização energética à distância, né? Eu venho fazendo ele desde o dia 14, logo depois que eu voltei de viagem, e o resultado tem sido uma coisa fantástica, né? Na verdade, esse trabalho com a Cigana Dara, o objetivo dele é desfazer magias e desfazer obsessões complexas, né? Até por isso que eu estou falando tudo isso, né? Porque tem muito a ver com tudo que eu estou trabalhando em relação à obsessão. E esse trabalho com a Cigana é cobrado, mas toda a renda dele é doada, né? Ela é doada para ONGs e para entidades que estejam precisando de fundos, né? De renda,
E toda essa doação ela é coordenada por mim, né? Então, na verdade, a pessoa pede o atendimento, faz a doação, isso tudo é juntado e doado no final do mês para alguma entidade. E ela estabeleceu temas, né? Esse mês a gente vai estar doando para animais, né? Inclusive já defini as 3 entidades, são sempre no máximo 3. Como eu já esperava e fui preparada nesse sentido, obviamente eu recebi muitas críticas em relação a esse trabalho, porque muita gente não entendeu, né? Muita gente pensou que eu estivesse cobrando apometria, cobrando atendimento espiritual, coisas assim. Em primeiro lugar, na verdade eu estou sendo intermediária, né? Isso nem está sendo cobrado, isso é uma doação que é feita para ONGs, esse dinheiro não fica comigo, né? Em segundo lugar, o trabalho é todo feito pela Dara, né, pela cigana. Na verdade, eu sou só a carteira, né, que escrevo e repasso para as pessoas o atendimento, né? Então, nesse sentido, não é apometria, não é terapia de vidas passadas. É realmente uma 4ª frente de atendimento que eu estou tendo. E para mim tem sido fantástico, tem sido muito legal, porque eu estou tendo a oportunidade de atender pessoas de fora de São Paulo. Inclusive já atendi essas 18 pessoas que já foram atendidas, já teve pessoas dos Estados Unidos, né, de outros países. Está tendo muito resultado com o pessoal, né? Então, na verdade, todas as pessoas que eu era obrigada a falar não por causa da distância, né, porque TVP a gente não pode fazer a distância, eu estou podendo falar sim agora com a cigana e está sendo fantástico, né? Eu, na verdade, estou aqui me organizando, né, na minha rotina para inserir tudo isso, né? Então, já tenho me organizado para estar fazendo sempre as palestras na quintas, para estar fazendo o trabalho com a cigana sempre à noite, eu faço às 11 horas, e o trabalho com o Ronaldo sempre de manhã, né? E aqui o consultório que eu estou de sexta a domingo toda semana, né? Então, só gerou aí uma questão administrativa, né? Mais uma mentora na minha vida. Mas tem sido fantástico, né? Tanto que nesse tempinho a gente já arrecadou R$1.800 que eu vou estar repassando para as ONGs agora no final do mês. E acredito que até lá estarei repassando até mais que isso, né? Então é mágico fazer parte disso. Bom, explicações dadas, né? Até para vocês se situarem também junto comigo, né? Em tudo que vem acontecendo. Eu vou falar agora sobre TVP e obsessão. Tá? Muita gente. Outra questão, né, que gera muita confusão nessa parte mas como tratar obsessão espiritual em consultório? Né? Eu ouço muito isso tanto das pessoas quanto dos psicólogos. Né? O certo não seria tratar a obsessão espiritual no centro espírita, no terreiro de Umbanda, religiosamente falando? Né? A questão os casos que eu recebo aqui para a TVP, se eu fosse encaminhar para centro espírita, eu teria que encaminhar todo mundo, né? E muitas vezes eu não recebo pessoas espíritas, nem umbandistas, né? Muitas vezes eu recebo até ateus, né? Então, todo o trabalho que é feito na parte espiritual, aqui no consultório, na literatura de TVP, ele é chamado de muitas formas, né? Tem autores que falam em presenças espirituais, tem autores que falam em personalidade intrusa, né? Tem vários nomes, tem até o Resgate da Alma, que tem um texto lá no grupo do Facebook que eu acabei de comentar, que é muito legal. Mas assim, quando a gente vai tratar em terapia de vidas passadas, eu recebo a pessoa no consultório, e assim, teoricamente, seja qual for a queixa dela, vai ter algum componente espiritual, seja de vida passada, seja de vida atual, né? Porque, na verdade, assim, como a gente já teve uma série de vidas, centenas, às vezes, pelo menos dezenas, no decorrer dessas vidas, foram acontecendo situações que a gente foi tendo problemas com pessoas, com grupos, né, com várias situações. Então, naturalmente, a gente vem para essa vida com uma carga, né, com questões que não foram resolvidas no passado e que a gente está aqui trabalhando para resolver. É essa a finalidade até da encarnação, né, a gente poder, nesse sentido, acontece o esquecimento do passado quando a gente nasce, né, a gente tem uma nova chance, né, de começar de novo, mesmo trazendo aquela bagagem, e dar um novo fim para isso. A questão no decorrer da vida, vão aflorando as vidas passadas que precisam de ajuda, né? Algumas já vêm afloradas com a gente criança e algumas vão aflorando no decorrer da vida, né? Que são aquelas vidas onde ficaram pendências. Isso pode gerar processos tanto de auto-obsessão, que é a obsessão que a nossa própria personalidade de vida passada causa na gente,
que inclusive fica muito explícito no Amor Nunca Morre, né, na situação da Mariana, quanto pode acionar processos de obsessão, né, de entidades mesmo que sejam questões de vida atual ou questões de passado que perseguem a gente, né? Na verdade, todos nós, teoricamente, temos algum desses tipos, o que varia é o grau, né? Então, na verdade, o nosso papel em TVP vai ser trabalhar tudo isso. Existe ainda um terceiro tipo, além de entidades de vidas passadas, de vida atual, e além da autoobsessão, que é a obsessão por extraterrestres, que também acontece. Hoje mesmo, o atendimento que eu fiz aqui no consultório, eu tratei uma questão que era advinda de extraterrestres. Podem ser pessoas que foram abduzidas, ou até pessoas que participaram de algum ritual, né, e esses extraterrestres tiveram acesso a ela. Também é possível trabalhar isso com TVP, tá? Eu tô com uma pessoa aqui que escreveu falando que leu meu livro, que se emocionou e que gostaria muito mesmo de ajuda. Um prazer, né? Como eu expliquei, as frentes de atendimento que eu tenho são a TVP no consultório, a apometria no grupo, né? Que o atendimento é gratuito, é só fazer o agendamento lá na nossa lista de espera. O grupo é www.luzdocsenhor.wordpress.com. E você também pode acessar lá no meu site, www.terapiadevidaspassadas.net, só entrar no campo apometria. Tá? Qualquer pessoa de São Paulo ou que tenha condição de vir para São Paulo pode entrar lá e se inscrever na nossa lista de espera. Tá? No caso do grupo, a gente não atende à distância, porque só com o presencial a gente já está com uma fila de espera até fevereiro, março do ano que vem. Né? Então, a distância a gente optou em não fazer. E à distância eu faço o trabalho com a Dara, que também é só mandar um e-mail para mim, que vai ser um prazer ajudar. O material da Dara também está discriminado lá no site, tá? Ele está na parte como fazer TVP, atendimento à distância, né? E o blog onde está tudo explicadinho é www.desfazendomagia.blogspot.com, tá bom? E qualquer coisa, meu e-mail, camilasampaio@yahoo.com.br. Agora deixa eu entrar aqui nas perguntinhas. Ih, gente, eu caí? Peraí. Aqui tá normal pra mim. Confirma pra mim se tá normal. Aqui continua normal pra mim. Bom, eu vou falar porque de qualquer forma fica gravado, tá? Qualquer coisa, se alguém tiver caído, é só ver depois, tá bom? A Cristina tinha feito uma pergunta que eu acho muito, muito, muito importante, tá? Relacionada a uma questão que aconteceu há pouco tempo, né? Aconteceu inclusive essa semana, que é a situação, eu vou até explicar direitinho, porque isso vai ficar gravado, né? Pra gente não perder isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui que agora travou pra mim também. Peraí. Olá, olá. Agora travou no Ustream. Gente, tenta dar atualizar no Ustream e ver se funciona aí. Pra mim a gravação tá funcionando, mas o que tava passando no canal travou. Deixa eu ver se agora vai voltar. Às vezes é por causa do anúncio também, tá? Deixa eu só checar aqui pra gente não perder, né? Ah, agora foi. Agora tá fluindo aqui. Ou não. Foi? Ok, vou continuar normal, vamos lá. Então, a Cristina postou, deixa eu relembrar, né, e deixar aqui gravado para quando passar um tempo. Essa semana teve um caso em São Caetano, né, de um menininho de 10 anos, o Davi, que na escola ele pegou a arma do pai, que é guarda civil, ele na escola atirou na própria professora e se matou, né? Eu realmente, como isso foi na quinta-feira e eu estava fora de casa, né, eu nem olhei muito como a imprensa está falando disso, eu vi só por internet, né, mas pelo que eu vi está sendo muito comentado, né, a questão da arma estar acessível para o menino, né, do pai não ter tomado cuidado mais com isso, né,
né, dessa questão da arma ter ficado acessível ao menino. Na minha visão e na visão do trabalho que eu faço, de tudo que eu acompanho, inclusive do atendimento que eu faço a crianças, eu acho que o de menos, na verdade, é a questão da arma estar acessível ou não, né? Eu acho que o mais importante de tudo que aconteceu é por que que o menino fez isso, né? Principalmente, assim, se ele quisesse se matar, ele podia pegar a arma em casa e se matar, né? Por que que ele escolheu ir para a escola, atirar na professora e se matar na escola, né? Eu acredito que, claro, eu teria que atender o menino para saber exatamente o caso dele, né? Mas normalmente essas coisas acontecem por auto-obsessão, né? Por questões que essa criança já trouxe para acontecer nessa vida. E às vezes acontece também com uma função social, né? Eu acho muito complicado não estar sendo discutido a parte espiritual dessa história, né? Porque uma criança de 10 anos fazer uma coisa dessa, né, normalmente a gente ouve casos, né, de criança ter pego a arma do pai ou a arma de alguém e morrer alguém num disparo acidental, né? Mas isso acontecer de propósito, né, a criança realmente pegar a arma e atirar, né, eu acho que é um retrato, na verdade, do mundo atual que a gente está vivendo, né, onde depressão é uma coisa que já virou normal, né, é mais raro a gente ver uma família ou um grupo de amigos onde não tem ninguém deprimido do que uma família ou um grupo de amigos que tem alguém deprimido, né, é a doença do século mesmo. E pela pesquisa que eu fiz para escrever O Amor Nunca Morre, para psicografar O Amor Nunca Morre, eu soube que, na verdade, existem 3.000 suicídios no mundo por dia, né? Então é um número muito alto. E, na verdade, as pessoas que trazem essa tendência para hoje, elas precisam de informação, elas precisam saber o que está acontecendo com elas, né? Então, a Adriana está comentando que até dizem que esse menino ele era vítima de bullying e a professora não fazia nada, até piorava. Pelo que eu li na internet, foi dito que o menino era um amor, que nunca teve problema nenhum, né? Que ele não aparentava ter nenhum problema. E, na verdade, a maioria dos deprimidos, tanto crianças quanto adultos, sofrem justamente por isso, porque é aquela pessoa que fica lá quietinha no canto dela e as pessoas não sabem o que está acontecendo com ela, de repente ela vai e tem um troço, né? Então eu acho muito importante as pessoas terem noção que quando isso acontece, tanto elas podem estar lidando com vidas passadas, quanto podem estar lidando com obsessão, quanto podem estar lidando com questões que ela não tem recurso, né, para resolver sozinha, né, que às vezes precisa de uma terapia de vidas passadas, precisa de uma apometria, de um tratamento espiritual, né, precisa ser um centro que tenha trabalho com as vidas passadas também, né, porque às vezes só ficar retirando as entidades não resolve, né, porque tem que buscar o que está por trás, né, do que aquela criança, aquela pessoa está passando. E nesse sentido eu já ajudei, já tive a honra de ajudar muitas pessoas, tanto na TVP quanto na apometria, a saírem desse quadro depressivo, né? Aqui no consultório eu recebo bastante isso, gosto muito de trabalhar, né, com deprimidos, né? Inclusive eu tratei uma pessoa ontem que ela até comentou: eu fui no psicólogo, eu fiz, né, a terapia com ele, faço com ele há 1 ano, e ele até comentou que acha importante eu procurar psiquiatra, né, porque eu não estou melhorando e tal. E tudo bem, só que é a mesma coisa que eu encaminhar para centro espírita, o psicólogo encaminhar para o psiquiatra. Bom, e aí, né, vamos ficar abafando o sintoma e não vai resolver, né? Tanto que é muito importante que a pessoa busque uma desobsessão, um tratamento mais especializado para estar cuidando do que está acontecendo com ela, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, né? Como eu disse para ela, se você sentir que é o caso de buscar o psiquiatra, busque, né? A gente continua aqui cuidando das vidas passadas, dos obsessores, do que for necessário no teu caso, e você tem o apoio da medicação, né? Eu nunca vou estar falando nem para ninguém tomar, nem para deixar de tomar remédio. Eu vou estar cuidando da minha parte, tá? Tem uma outra pergunta que a Adriana fez aqui para mim,
Deixa eu só conseguir pegar aqui, peraí. Pra eu ler direitinho. Ui, não tô conseguindo subir aqui, peraí. Adriana, você pode copiar e colar de novo aqui pra mim? Que eu não tô conseguindo subir o meu Face. Deixa eu atualizar aqui. Se eu não me engano, a pergunta era que uma pessoa que passou por um trauma... Deixa eu ver aqui se agora vai, peraí. Agora vai. Como a TVP pode ajudar quem começa do nada a ter um pensamento obsessivo depois de um trauma, né? Depois de um trauma recente, tá? O que acontece? O nosso psiquismo, isso os psicólogos não me deixam mentir, assim como eu também sou, né? Quando a gente passa por um trauma, o nosso psiquismo trava, né? Ele fica meio sem reação, né? Ele para do jeito que tá, né? E isso acontece no decorrer das nossas vidas, né? Em vidas passadas que a gente vai tratar, muitas podem estar nessa situação, tá? Quando isso acontece na vida atual, a gente estaria lidando com o que a gente chama de subpersonalidade, né? Seriam dissociações da vida atual, né? Nesse sentido, é comum, assim, como o psiquismo trava para tudo, né? É comum a gente precisar de uma ajuda para destravar aquilo, para seguir, né? Para a nossa vida continuar, para a gente sair daquilo. Porque senão é bem aquela imagem do disco, né? Que fica ali, sabe o disco de vinil antigo? Que fica pulando no mesmo ponto, né? Então a terapia estaria entrando para despular, né? Para sair daquele ponto, né? Isso acontece muito com separação, né? Tanto separação de casal, né? De pessoas que estão casadas faz tempo, quanto de namorados, noivos e etc. Aquela coisa da gente saber, né? Que não tá mais junto com a pessoa, que não deve mais pensar nela, que deve seguir a nossa vida e não consegue. E simplesmente ficou ali, né? Isso acontece também com morte, né? Com luto, principalmente quando o luto não é vivenciado adequadamente, né? Isso acontece também com acidentes, né, com operações, com qualquer situação traumática que a gente tenha no decorrer da vida, né? A TVP, a terapia de vidas passadas, ela intervém na parte de entender o que aquele trauma acionou, né? Por que a pessoa não está conseguindo destravar, não está conseguindo seguir a vida dela, não está conseguindo entender o que está acontecendo, né? Tudo que aquilo acionou. Às vezes um trauma simples aciona 10, 15 vidas que precisam ser tratadas, né? Principalmente separação, acontece bastante isso. E às vezes até trabalhando na TVP, já aconteceu muito isso aqui, casais em crise assim, que estão para separar praticamente, fazem, né? A gente faz a harmonização das vidas e o casal volta, né? Consegue recuperar o casamento. Ou casais que estão naquela crise horrorosa, tratam todas as vidas e conseguem separar numa boa, né? Eu sempre atuo dentro do que é mais interessante para a pessoa naquele momento, para o aprendizado, para o crescimento dela, tá? Então é nesse sentido que a TVP atua, no sentido de entender o que foi acionado e o que foi desfeito, né? Uma outra questão que eu queria falar sobre essa questão de obsessão, né? Eu recebo muito aqui no consultório médiums, dirigentes, doutrinadores, né, pessoas que trabalham nos centros espíritas, umbandistas, em qualquer tipo de socorro espiritual, né? E eu recebo muito essas pessoas para fazerem a própria harmonização, como inclusive é o caso do Eternidade, que em breve vai estar aí nas mãos de vocês, que eu devo estar acabando agora para outubro. É muito, 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 muito importante que os trabalhadores espirituais façam terapia, façam a própria harmonização. Primeiro porque a qualidade, né, tanto da mediunidade quanto da doutrinação, aumenta muito, né, porque a pessoa consegue fechar as próprias brechas, né, consegue se equilibrar, ficar bem, né, para aí sim conseguir ajudar o outro, né, porque quando a gente não está bem, a gente nem consegue direito ouvir o que o outro fala pra gente, ajudar de forma mais adequada, né? Outra questão também
é que quando a pessoa está com questões, né, que estão desarmonizando ela, de vidas passadas, de tudo mais, fica muito misturado para ela, né, o que é dela e o que é do outro, né, porque a parte dela ainda não está legal, ainda não está bem administrada, né. Nesse sentido, todo o meu grupo, né, que trabalha lá comigo na apometria, todos eles se submeteram à terapia antes da gente atender o grupo, antes de atender público, né? Tanto comigo, quanto com colegas, quanto em outras casas de apometria. Todo mundo se tratou primeiro antes da gente estar atendendo o pessoal, né? Isso eu acredito que é de suma importância, né? Porque a gente realmente só tem condição de ajudar o outro quando a gente está bem, tá? A Adriana está comentando que a prima tem uma verdadeira obsessão por dinheiro, que ela enganou a família, passa de cima por todo mundo. Isso pode vir de vidas passadas? Pode ser uma obsessão por status? Pode, tá? Tem muitas pessoas assim. Até em família isso é bem comum de aparecer, tá? É comum assim, quando a gente está buscando um caminho mais espiritual, né, tá buscando ser uma boa pessoa, ajudar os outros, tal, é muito comum na nossa família ter uma pessoa totalmente errada, assim, totalmente zoada, né? Isso acontece porque alguém, né, tem que dar um amparo para aquela pessoa, né? Então quem está de fora, quem, né, tá buscando uma outra vibração, consegue dar aquele amparo, né? Normalmente as pessoas que têm esse apego por status, né, por passar de cima de todo mundo, por só querer saber da parte material, elas costumam ter vidas de muita riqueza, né, vidas onde elas tiveram muita fartura, tal, e vem para hoje e não tem, né, e começa a buscar isso, talvez de uma forma não muito adequada, né. E também tem casos assim de pessoas que são espíritos mais primitivos, né, que já não tiveram tantas encarnações, tal. Então elas ainda estão apegadas a coisas mais primárias, mais mesquinhas, né? Ainda não acordaram para algo mais coletivo, né? Bom, não que eu queira me dar de exemplo, não que eu seja exemplo de alguma coisa, mas, por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo, eu até pesquisei, eu nunca vi um médium doar, né, tudo que ele ganha para instituições. Eu inclusive aceitei fazer esse trabalho porque eu achei a proposta fantástica, né? Porque assim, a gente está tão acostumada a viver no nosso mundinho, né, que a gente não pensa em fazer algo para o bem maior, né? Até financeiramente, né? Por exemplo, eu financeiramente não teria condição de estar doando R$ 1.800 do meu bolso, né, para instituições. Mas também eu estou tendo a oportunidade de gerar esses R$ 1.800, de ser instrumento para isso ser gerado, né? E mesmo falando fora de dinheiro, quantas oportunidades a gente tem na nossa vida para servir ao bem comum, nem que seja conversando com alguém, dando uma orientação, dando um colo, fazendo um bolinho para aquele vizinho que não está legal, tal. Quantas chances a gente tem de fazer isso e não faz, né? Então, na verdade, a gente vem para a Terra muito para aprender isso, aprender a conviver com vibrações mais pesadas, aprender a conviver com pessoas que pensam diferente da gente e fazer um trabalho, uma forma de mudar isso, né? De ajudar os outros, de mudar, de sair dessa energia mesquinha, né? Dessa energia egoísta, né? Por outro lado, é uma energia que faz parte do mundo que a gente vive, né? Então a gente vai estar sempre convivendo com ela, seja na nossa família, seja no mundo mesmo, no trabalho, né? No mundo em geral, por aí com as pessoas, né? Digamos que não está todo mundo interessado em fazer bem para os outros e viver aquela vida feliz, né? As pessoas estão egoístas, estão voltadas para as próprias necessidades e tal, porque nem todo mundo ainda buscou essa parte espiritual, essa parte de ajudar e principalmente de ajudar o outro sem se prejudicar, como eu postei hoje no Face. Não adianta nada a gente sair ajudando, né? Vamos lá, vamos ajudar, tal, e aí você se faz mal para ajudar o outro. Isso na TVP é conhecido como salvador, né? Em termos teóricos é conhecido como salvador, que é a pessoa que está sempre querendo
salvar os outros e ajudar todo mundo e tal. Só que tem que ver se ela tem condições de ajudar o outro, né? Se ela não está precisando de ajudas para ela mesma antes. Porque no final das contas a gente encarna para cuidar das nossas próprias pendências, né? Tem mais uma pergunta aqui para mim. Camila, há alguns anos eu tinha um namorado e este me trocou por outra. Eu sofri muito e desde então eu não consegui consertar minha vida. Eu me casei, mas é um casamento difícil e financeiramente não me acerto nunca. Pode ter alguma ligação naquele sentido do trauma, né, que eu estava falando, que é normal que quando a gente passe por um trauma a gente trave, né, a gente não consiga sair daquilo, né, a gente continua vibrando naquilo, né, então pode ter a ver com isso. E pode ter a ver também com, como ela comentou que casou, deixa eu só lançar uma chamadinha aqui. Como ela comentou que casou, né, que o casamento é difícil, pode ter a ver com questões que afloraram por causa do casamento, né? Pode ser que ela tenha se envolvido nesse casamento por questões que ela tinha que trabalhar com esse marido, né? E aí vieram mais dificuldades para a vida, né? Mas assim, a questão de ser trocada é uma experiência difícil, né? A maioria de nós já passou por isso. Né, é difícil, né, alguém já ter casado direto com a pessoa certa, né, sem nunca ter um namoradinho que magoou, que fez mal, né? Mas, se a gente acompanhar de uma perspectiva mais ampla, a gente percebe que normalmente a pessoa que traiu, que trocou, não era para ficar com a gente, né? Era para ficar com a outra ou com uma terceira, né? Então, assim, existe uma regra, né, universal, assim, para as coisas fluírem adequadamente. A questão é que às vezes o nosso emocional fala mais alto, né? E a gente não consegue administrar isso, né? Aí a Adriana está comentando que a prima, né, que é uma pessoa difícil de perdoar, porque ela pegou dinheiro da avó, tal. Ela fala que ela é a bondade de pessoa. Não, tudo bem, não estou citando sobrenome, né? A Adriana tem milhões por aí, né? Ninguém precisa saber qual Adriana é. Bom, realmente, pessoas que têm assim, essa tendência mais ruim, né? Pessoas que não têm, né, um propósito naquilo, né? Que são pessoas mais primitivas, é difícil a gente lidar mesmo, né? A gente fica com dificuldade de entender, de compreender, de perdoar e tudo mais. Mas assim, nunca existe alguém totalmente vítima, tá? Até a avó, todo mundo que está envolvido, tem algum motivo para estar passando por isso, né? Porque de qualquer forma, a menina só faz o que faz porque outras pessoas também entram na vibração dela, né? Então, na verdade, pode parecer até frio, mas quando a gente aprende a ver as coisas de uma perspectiva mais ampla, a gente entende que não existe punição, não existe vítima, não existe... na verdade, teoricamente, os papéis existem, né? Algoz, vítima, observador, salvador, tudo mais. Mas o nosso objetivo é justamente atingir o equilíbrio, né? Então, às vezes, essa prima está presente na tua vida até para você exercitar o teu perdão, né? Para você olhar para aquilo e conseguir exercitar a arte, né, de conviver com alguém que é difícil e que a gente tem que perdoar, né? É muito exercício mesmo. Tinha um senhorzinho lá na Fraternidade Ramatiz, que eu gostava muito. Ele falava que o nosso obsessor é o nosso maior personal trainer, né? Que ele faz a gente desenvolver as virtudes, as coisas que a gente veio trabalhar e tal. Inclusive, além dos obsessores, os mentores são nossos personal trainers, né? Tô com vários aqui na camiseta, né? E é essa a ideia mesmo. A ideia é a gente se transformar, a gente crescer, a gente mudar, a gente transmutar, né? A gente criar um mundo diferente. Porque senão, para que a gente encarnou? A gente encarnou para ficar apontando o erro do outro, para ficar reclamando, para ficar vivendo a mesma história, né? A gente encarnou para mudar as coisas, né? Para pegar aquele mesmo padrão que a gente tem, né? De conviver, de ver o mundo e tudo mais, e transformar isso, transformar em algo melhor, em algo mais evoluído, em algo mais a serviço do bem comum, né? Então, nesse sentido, a gente veio fazer a nossa lição de casa, né?
e não a dos outros, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente se perde um pouco cuidando, pensando no filho, no marido, papapá, e esquece do que a gente veio fazer, né? Nesse sentido, a TVP ajuda bastante também no trato com a obsessão. Bom, tô vendo aqui, última perguntinha. A Adriana está perguntando sobre o trabalho com a cigana. O trabalho com a cigana é feito à distância, né? Então a pessoa acessa lá o blog, quem se interessa, faz o depósito, né, que vai ser revertido para as ONGs, e aí eu agendo aqui. Atualmente está com uma filinha de espera de 2 dias, né? Que eu posso fazer até 3 pessoas por dia. Então quem estiver entrando em contato hoje vai ser atendido segunda-feira e vai indo, né, conforme a procura. Mas é um trabalho que é feito à distância, né? Eu sempre faço todo dia às 23 horas e aí eu repasso a carta que a cigana passou de orientação por e-mail, tá? Bom, tá tudo lá no site, é www.terapiadevidaspassadas.net. Lá tem as informações para quem quer fazer o trabalho em consultório, né, aqui comigo. Tem as informações para atendimento com apometria e tem as informações para atendimento com a cigana também na parte como fazer TVP, tá bom? Gente, por hoje eu vou ficar por aqui, acho que o papo foi ótimo, né? Deu pra gente pensar em algumas questões gerais aí bem interessantes. Estão sempre convidados, semana que vem estou de volta no horário de sempre, na quinta às 21 horas. Acredito que o Hugo segunda-feira vai estar fazendo a dele também, tá bom? E é sempre um prazer falar com vocês, foram 22 hoje, muito bem-vindos os 22, tá? Vai ficar gravado, então divulguem para os amigos também, tá? E vamos todos nós fazendo a nossa parte para construir um mundo melhor, né? Então, um beijo para vocês, até a próxima.